Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje, 24 de dezembro de 2020, ano que não acaba, ano da pandemia, ano do duplo vírus, o vírus corona e o vírus mortal também de Bolsonaro. Atravessamos 2 anos de governo Bolsonaro. E eu não poderia deixar de, mesmo nessas condições, na pandemia, com a crise econômica, política, social, ambiental que nós estamos vivendo, desejar a todos um feliz ano novo e boas festas para todos, porque a esperança não pode perder para o medo e para a morte, porque o governo Bolsonaro é um retrocesso civilizatório significativo que a história mostrará com o tempo. O que nós estamos passando, o retrocesso que nós sofremos no Brasil em matéria de direitos, em matéria de responder às necessidades do povo, foi muito grande. Foi uma escolha absolutamente errada da maioria da população em 2018. E nós temos que consertar isso. Então, nesse momento, quero, nesse balanço, dizer que, apesar de tudo, apesar dos ataques à democracia, a tentativa do fechamento do Congresso Nacional, a tentativa de fechamento do Supremo Tribunal Federal, a tentativa de armar a população para obter apoio dos seus, que são esses CACs, atiradores, e criar a ilusão, entende? Sem dar segurança pública à população, que a população armada é que vai acabar com o crime. Bolsonaro é um criminoso que defende apenas os interesses da sua família. E eu não poderia deixar de dizer que todos os seus filhos estão envolvidos em achaques, em bandalheiras, em rachadinhas, seguindo o exemplo do pai. A começar pelo Flávio Bolsonaro, que já deveria ter ido para o Conselho de Ética do Senado, que devia ter sido condenado já, e existe uma imensa manipulação dentro da Procuradoria-Geral da República, no Tribunal de Justiça do Rio, na Polícia Federal, entende? Na Promotoria do Rio de Janeiro, para evitar que Flávio vá preso. Outros só operam fake news, são os delinquentes que criaram o gabinete do ódio, como esse Carlos Bolsonaro, e o que foi secretário ou presidente das Relações Exteriores da Câmara, que queria ser embaixador nos Estados Unidos. Felizmente, Trump perdeu, e essa foi mais uma derrota de Bolsonaro esse ano. E até o filho novo está praticando aí tudo quanto é crime de tráfico de influência com 22 anos, peculato, com o apoio de quem? Do chefe da família ligado aos milicianos. Como ele se chama? Jair Bolsonaro. Ele mesmo limpou os seus apoiadores, Santos Cruz, Mandetta, Sérgio Moro e tal, para operar. E é uma vergonha que o Exército Nacional esteja dando guarida, respaldo para crimes espantosos como esse genocida que está no Ministério da Saúde. O sim senhor do Bolsonaro, o que não providenciou a vacina, o que deixou apodrecer os testes da vacina, o que não entende nada de intendência. Assim como na educação não fizeram nada, ninguém sabe quem é o ministro da Educação. Ele nem participou da discussão do Fundo da Educação Básica no nosso país. Tudo isso é governo Bolsonaro. E ele mantém delinquentes e criminosos como Salles, queimando o Brasil, desmanchando a imagem internacional, queimando a Amazônia, o Pantanal, defendendo garimpeiros, pistoleiros, grileiros, madeireiros na Amazônia. Esta gente continua no governo. E agora esse governo quer ter continuidade, como ele não tem força para fazer um autogolpe, ele quer na prática
ganhar o Congresso Nacional comprando o Centrão, aquilo que ele dizia combater a corrupção. Os corruptos maiores estão no Centrão e em outros partidos do centro. E ele sabe disso, ele sabe, a corrupção está na própria família. Por isso, nós estamos aqui para dizer o seguinte: isso não nos tira a esperança. Começou com as vitórias na América Latina de uma constituinte no Chile, a volta de Evo Morales e a restauração da democracia na Bolívia, na Argentina, com um governo mais progressista. Só aqui um governo que se isola, que é um pária internacional, que vai se isolar em todas as áreas comerciais, de meio ambiente, de acordos internacionais. E ele quer ganhar a eleição produzindo mais ódio e intolerância, racismo, homofobia, machismo. Bolsonaro é esse esgoto que saiu e que precisa voltar à origem. Por isso, nós temos aí um ano espetacular pela frente, porque a pandemia não está resolvida, eles não têm resposta para a pandemia, eles não têm resposta para o auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional contra a vontade de Paulo Guedes, de R$600, que foi o que segurou a economia e evitou a pobreza extrema no nosso país. Mas acabou o auxílio emergencial, não tem orçamento de guerra esse ano. O que eles querem é mais reformas para retirar direitos dos trabalhadores, são privatizações da eletricidade, né, privatização dos Correios, privatização do Banco Central, que é a autonomia do Banco Central. Tudo isso, né, terá uma tentativa que nós temos que resistir derrotando o Bolsonaro na Câmara dos Deputados, mas mais do que isso, nas ruas. Que a pandemia seja solucionada, que o povo seja vacinado, que a gente possa se abraçar novamente e multidões ir às ruas para dizer não a esse genocida fascista. Só que ele não entende essa linguagem, né? Eles criaram uma carapaça, né? Eles criaram pessoas que acreditam em mentiras, em fake news, como é essa, que a vacina faz mal, que a vacina chinesa não pode ser usada, que tudo isso é para criar um polo para ele se reeleger, mas ele não vai se reeleger. Bolsonaro precisa sair. Nós precisamos no Brasil de distribuição de renda, nós precisamos no Brasil de uma reforma tributária em que se pague a conta aqueles que têm mais, que é quem? Os fazendeiros, entende? Os banqueiros, aqueles que acumularam muita riqueza. Então é taxação das grandes heranças, taxação das grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, escala de imposto de renda para ter recursos para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a habitação, para a infraestrutura, para gerar emprego e renda. É isso que nós esperamos no ano que vem. O PSOL cumprimenta todos os amigos, filiados, militantes, mas mais do que nunca fazemos um balanço muito positivo do desempenho do nosso partido, do Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido programático, ético, coerente, sobre a qual não pesa nenhuma acusação. Mais do que isso, quase ganhamos a Prefeitura de São Paulo, assustamos a elite e ganhamos a Prefeitura de Belém do Pará, que será a vitrine do exercício de uma inversão de prioridades nas prefeituras. Apesar de tudo, quero dizer a todos, amigos e amigas, eu enfrentei a ditadura militar durante os 21 anos como jovem, em 68, em 69, na clandestinidade da década de 70, na tortura, no DOI-CODE, na luta pela anistia, na fundação do PT, na Assembleia Constituinte, como deputado estadual a partir de 86 e depois federal a partir de 96. Nós estamos aqui há muito tempo para dizer o seguinte: nós sabemos que o Brasil precisa de mudanças, e as grandes mudanças só virão com o povo na rua, com a juventude engajada, com gente que tem ideais, que não estão atrás de corrupção, que o pessoal foi o maior combatente contra, que não estão atrás de cargos, de benesses,
mas estão atrás de construir uma sociedade livre, solidária, soberana. Por isso, quero dizer a vocês, nós falamos fora Bolsonaro o ano todo. O povo vai ter que dizer, nas ruas, e tem 50 pedidos de impeachment que Rodrigo Maia se acovardou e não puxou lá na Câmara dos Deputados. Mas nós vamos insistir, porque as condições vão mostrar que o Brasil é maior do que governantes provisórios, governantes que significam retrocesso de civilização, né? De liberdades democráticas, mas não é a mesma coisa que a ditadura militar. Nós estamos aqui falando, o povo vai para a rua, com o fim dos protocolos de saúde, com a vacinação, milhões irão às ruas para dizer não ao bolsonarismo, para dizer que nós queremos uma sociedade livre, soberana, igualitária, solidária e democrática. Muito boas festas a todos e que esse seja um ano de esperança em 2021. Um abraço forte que nós só podemos dar de forma virtual, mas o faremos pessoalmente nas ruas, nas lutas, no parlamento, para que o povo brasileiro tenha um Brasil muito melhor do que esse, sem esta coisa chamada Bolsonaro. Fora Bolsonaro!